Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar novamente aqui na live da UNAP com vocês, com as nossas palestras, agora nesse período, né, com palestras mensais, né? Então, a nossa palestra desse mês é com a professora Denise Bandeira. A professora Denise Bandeira, então, é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora titular no nosso instituto, né? Ela atua também na orientação de mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em psicologia da URGS, atua também no CNPq, que é um órgão que fica em Brasília para regular todas essas questões de pesquisa, né? E foi durante várias gestões editora-geral da revista Psicologia, Reflexão e Crítica. E, recentemente, então, a professora Denise publicou um livro que é intitulado Do Peixe ao Lindo Brinde, Enfrentando o Câncer de Mama. E aí ela veio falar um pouquinho para a gente sobre todo esse processo, sobre a escrita desse livro. Eu gostaria, então, já de agradecer à professora Denise por participar dessa nossa live aqui com a UNAP. Obrigada, professora Denise. A palavra é sua. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, Adriane, o convite do teu e da Mayra, assim, de poder estar aqui nesse momento, conversando com todos, um grupo tão grande de pessoas e um grupo tão bonito. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo na UNAP é muito bonito e ele tem um colorido todo especial, né? Eu acho que eu imagino que as pessoas que estão vinculadas à UNAP, assim, sejam pessoas muito para frente, muito para cima, muito felizes e querendo dividir coisas com outras pessoas, né? Então, acho que é uma fase bem bonita da vida, né? E poder também, um outro prazer é poder estar falando desse livro, né, que eu lancei há umas semanas atrás, né? Bom, como tu me apresentasse agora, né, realmente eu sou uma pessoa que já estou há muitos anos na universidade, né, sou professora já há muitos anos, sendo titular, né, eu estou há quase 30 anos como professora na universidade, dando aula, orientando alunos de mestrado, doutorado, né? E o trabalho de quem está nesse papel, né, de professora e pesquisador e tal, está muito relacionado com publicações. Então, para mim, publicar livro, publicar artigo, publicar capítulos de livro, enfim, escrever, né, é uma coisa comum. Eu fui treinada para isso, né? A gente que está na universidade trabalhando com pesquisa é treinado para isso, né? E aí, então, assim, eu tinha esse know-how, né? Aí já tinha uma boa vivência, assim, na universidade. A Adriane me conhece mais, assim, sempre fui envolvida com gestão, com coordenação de não sei o quê, e de grupo, e de professor, coordenando professores, sendo chefe, né? Sempre gostei muito dessa coisa de trabalhar com gestão. Mas a única coisa que eu não queria mesmo era ser diretora do Instituto de Psicologia, né? Eu não queria porque eu achava, assim, que era muita responsabilidade, que era um trabalho, assim, hercúleo, lidar com o Instituto de Psicologia, grande, né, e que tinha toda uma questão política. Eu diria assim, apesar de eu estar sempre nessas coisas de gestão, o meu papel nunca foi muito político, eu diria assim, sabe? O que eu quero dizer político? É se dar bem com todos, conseguir as coisas por um jeito assim mais negociado, né? É estar bem com a reitoria, é estar bem com os professores, é estar bem com os alunos, né? E eu não tenho muito esse perfil, né? O meu perfil é muito, na gestão sempre foi assim de fazer, né? Fazer acontecer, né? E muitas vezes a gente tendo essa postura política não consegue fazer as coisas acontecerem, né? E aí eu tive foi em 2017,
2017, assim, uma pressão, assim, não, Denise, tu tem que ser diretora do Instituto, porque tu já foi todas as outras coisas, o Instituto precisa de ti, aquela coisa, e era uma pressão do meu departamento, dos outros departamentos, tem que ser a Denise, tem que ser a Denise, tem que ser a Denise. Bom, aí eu disse assim, tá, tudo bem. Eu fui foi a partir de uma ida que eu tive numa formatura, que eu vi assim, nossa, o pessoal está tão irritado, não está contente, alguma coisa tem nesse instituto, a gente vai ter que dar um jeito, quem sabe eu assumo isso, tá bom, eu vou assumir o Instituto de Psicologia. Tá. Aí, ela tá rindo porque ela lembra, daí eu fui conversar com um monte de gente, quem é que vai ser vice, aquela coisa e tal. E, deixa eu ver, foi fim de maio, início de junho, eu estava fazendo uns exames, né? Era a época de fazer exames, porque eu estava sentindo que eu estava com um caroço, né? E meu marido dizia assim: não, Denise, vai olhar. Eu disse, não, mas isso é só mais um. Vários cistos que eu tive, né? Eu não sei se tu já teve, Adriane, ou se alguém que está assistindo já teve, mas né? São cistos com água, esse é mais um. Eu vou lá e vou fazer uma punção, vai sair tudo, não tem nada. Né? Não vai dar ruim, né? E aí eu disse, bom, tá bom, então tá, vou fazer o exame. E fui fazer o exame. Aí, quando eu já estava ali fazendo o exame, assim, a médica já disse, olha, Denise, isso não é bem assim, isso aqui não estava aqui em janeiro, eu tinha feito um exame em janeiro, e esse exame estava sendo no dia 1º de junho, né? Não é assim, isso aqui tá estranho, vamos fazer uma punção para analisar o material que está aí dentro, e daí eu já senti, ó, deu ruim. Não, é uma sensação assim de tipo, tu tá vendo que a pessoa tá sabendo que é, né, mas ela não tá querendo assumir, porque enfim, tem que fazer o exame ainda. Né? E aí todo mundo começa a te tratar diferente, aquela coisa, a senhora tá bem, não sei o quê, tananá, foi bem no exame, sabe? As outras pessoas que estão na volta, né? Uma sensação assim estranha. E aí, bom, tá. Bom, 2 dias depois, dito e feito, era isso aí mesmo, né? E aí eu cheguei no instituto, olha aqui, ó. Não vai ser dessa vez que eu vou ser diretora do instituto, né? E isso, assim, de alguma forma me pegou, como todo mundo, né? Eu li em momentos diferentes, assim, a coisa de que quando tu recebe o diagnóstico é uma coisa, assim, é uma paulada, é um terremoto que acontece, é uma mudança, assim, do tipo, tu fica sem chão e tal. E aí, e o meu jeito, né, como sempre foi, que eu estava falando antes, assim, de fazer acontecer, de provocar mudanças e tal. Eu disse, quer saber? Né, não vou ser diretora do instituto e vamos tocar. Agora é isso aqui. O que eu tenho para fazer agora é buscar a cura. Né? Bom, e aí toda essa história, né, de alguma forma está contada aqui no livro, né? E na época, assim, quando eu estava já com 1 mês e pouco de tratamento, aí eu tive, meu tratamento foi aquele, assim, tradicional não, porque uma coisa que eu descobri, assim, cada câncer é um câncer, cada mulher é uma mulher, cada tratamento é um tratamento, então não, é muito difícil de a gente ficar comparando essas coisas, né? Não tem como dizer vai ser necessariamente assim, né? E o meu tratamento, então, foram 8 quimioterapias, sessões de quimioterapia, 4 da vermelha e 4 da branca. E a minha médica disse assim, quer trabalhar? Pode trabalhar. Eu disse, eu quero trabalhar, porque eu não consigo não trabalhar, entende? Eu não vou ser diretora do instituto, mas eu vou continuar trabalhando, desde que me dê uma certa flexibilidade e tal. E aí eu consegui ajeitar toda a minha vida, assim, no trabalho e continuei trabalhando. E como eu estava dizendo, lá por 1 mês e pouco, eu comecei a sentir muita necessidade de escrever, né? Foi uma coisa, assim, que foi mais forte do que eu, Adriana, assim,
eu comecei assim, eu preciso contar isso para as pessoas, eu preciso botar no papel o que eu estou sentindo, né? E era uma coisa assim, eu acordava muitas vezes de madrugada, né? Até em função assim da própria menopausa, da quimioterapia, tudo junto, assim, né? O sono não é lá essas coisas, né? Então a gente acorda de madrugada, fica um tempo acordado e tal. E eu acordava de madrugada e as ideias assim meio que brotavam, assim, fluía a coisa. E aí eu ia pro computador e pegava meu computador na cama mesmo, às vezes descia, porque eu moro numa casa, eu descia ali para baixo, ficava escrevendo e tal. E a própria escrita iniciou mesmo, assim, num dia que não tinha ninguém em casa. Eu estava sozinha, meu marido estava viajando, os filhos tinham ido estudar, trabalhar, não me lembro exatamente o quê, e aí eu disse, é agora. E aí comecei a escrever. E a coisa era, sabe como catarse, Adriane, assim, quando tu chega no psicólogo, assim, a primeira sessões, assim, tu bota tudo, e foi isso. E eu fui escrevendo, foram 6 páginas seguidas, assim, de escrita, numa sentada, sabe? Eu disse, nossa! Bom, e aí, nas primeiras páginas, né, eu comecei a pensar assim, tá, se isso vai virar um livro, porque daí eu já estava pensando assim, talvez, eu acho que foi um pouco depois, porque a primeira coisa, quando eu escrevi tudo isso, né, eu falei com a minha médica e ela me disse assim, eu tenho um blog. Não um blog, na verdade é uma página, né, que chama Infomama. E no Infomama, assim, tem muitas informações, são informações técnicas que ela revisa tudo, tem uma equipe, né, que trabalha junto com ela, então ela disse, é um blog que dá para confiar, porque não necessariamente tu pode confiar em outros, né. E aí eu disse assim, eu posso um dia, se tu quiser, fazer que eu faça um depoimento para botar lá, porque eu vi que tinha uma parte de depoimentos, eu coloco, né, eu não tenho dificuldade de escrever e tal. Ela disse, eu quero. E aí, quando eu contei para ela que eu já estava escrevendo, ela disse, tu não quer me mandar uma parte? E daí eu disse, tá, eu vou mandar. E aí eu disse, que parte? Eu disse, bom, vou mandar o início do que eu estou escrevendo aqui. E aí até eu botei o nome, ou o começo, porque é o começo, né, de como tudo começou. E aí ela botou lá, e eu acho que eu mandei para ela umas 2 páginas, uma coisa assim, ela botou lá no Infomama, e eu vi que ela postou no Facebook do Infomama e dela. E aí eu vi que comecei a receber, né? Porque tu é marcado, né? Então comecei a receber curtidas. Eu disse, só um pouquinho. Só tá no Facebook dela e do Infomama, tem que estar no meu Facebook, porque se eu não botar no meu, os meus amigos não vão ver, né? E aí eu coloquei. Aí foi a primeira vez, assim, que eu coloquei e assumi, né, que eu estava enfrentando um câncer, né, para a comunidade, assim, os meus amigos de Facebook, né? Claro que na universidade todo mundo já sabia, já tinha falado, que nem eu disse, eu assumi que eu ia continuar trabalhando, né? Só para você ter uma ideia, assim, eu tive diagnóstico numa quinta, o definitivo, na sexta eu já estava sendo atendida pelo médico e na semana seguinte eu já estava em quimioterapia. Não na seguinte, na outra eu já estava em quimioterapia. E 2 semanas depois da primeira quimioterapia, eu estava num congresso, né, em Goiânia. Estava tudo certo o congresso, e aí eu disse para ela, eu posso ir? Ela disse assim, pode. Se tu estiver bem, tu pode. Então eu fui. Fui eu, de peruca, porque essas alturas já tinha caído o cabelo, né? Já tinha caído, não, ainda não tinha caído, não. Eu tinha já cortado o cabelo bem curtinho, assim, máquina 3, 4, porque a médica me disse, Denise, vai cair teu cabelo. Porque a quimio vermelha faz cair. Então, assim, eu te sugiro, já corta bem curtinho, né? Porque vai cair. Então, eu já cortei curtinho, comprei peruca, já me agilizei, né? Cheguei lá, eu no congresso de peruca, as pessoas nem notavam, porque a minha peruca era meio parecida com o meu cabelo, assim, sabe? Parecia que eu tinha recém saído do Instituto de Beleza, assim, maravilha. E aí eu fui falando para as pessoas, daí, nossa, mas como e tal?
porque eu achei que isso era importante, sabe? Eu me sentia à vontade de falar e eu achava que era importante as pessoas saberem. E aí, quando eu postei no Facebook, bom, aí explodiu, né? Aí, assim, era um monte de gente me dando apoio. Nossa, essa coisa de redes sociais nesses momentos assim, é muito importante, assim, te ajuda, te dá muita força, sabe? Aí eu comecei a ver como as pessoas me queriam bem, como as pessoas me desejavam coisas boas, né? Mas, por outro lado, muitas pessoas elogiaram a forma como eu tinha escrito, a minha escrita. Mas como tu escreve bem, mas que legal, que tu tá... E algumas pessoas me mandaram mensagens inbox, né? Comentando, nossa, se a minha mãe tivesse visto isso, por exemplo, perdeu uma mãe de câncer de mama, se ela tivesse visto isso, talvez tivesse sido diferente a forma como ela encarou, coisas desse tipo. Ai, que bom, isso que você está dizendo, Denise, para mim está sendo super importante e tal. Eu disse, nossa, que coisa, a gente não tem ideia, né, do efeito de determinadas coisas que acontecem na vida da gente. Bom, e aí eu continuei escrevendo, então eu acordava às vezes de madrugada, ou mesmo durante o dia, não tinha, assim, parecia assim, eu estou inspirada, vamos lá. Aí eu escrevia, não necessariamente todos os dias. E aí eu escrevia basicamente, Adriane, coisas que eu estava sentindo, né, raivas, alegrias, né, decepções, coisas de todo tipo, às vezes até analogias, assim, do que eu estava sentindo, eu comparava com outras coisas, e fui escrevendo. E aí eu comecei, assim, perceber, assim, que estava virando um livro, né? E aí até eu coloquei em alguns momentos no Face, assim, gente, o livro já está com 18 páginas. E aí todo mundo, isso aí. E aí era uma coisa, assim, de uma força coletiva, sabe? E eu, tá indo, legal. Mas eu não sabia se ia terminar. Eu não tinha compromisso comigo mesma de que isso ia se transformar num livro, né? Eu só escrevia por necessidade, porque eu sentia essa vontade. Aí, logo no início, eu não sei te dizer se foram quando eu fiz essas 6 páginas, mas muito no início eu pensei assim, eu pensei no título, né? Porque o título é uma coisa que eu tenho que explicar, né? O título eu vou ler de novo. Do peixe ao lindo brinde, enfrentando o câncer de mama. Por que do peixe ao lindo brinde? O que isso tem a ver, né? Bom, o que aconteceu? Eu, desde o início, eu dizia assim, eu fui fisgada, né? Tem pessoas que se sentem escolhidas e tem diferentes formas de encarar essa coisa de doença, né? Mas eu me sentia fisgada, assim, como se eu tivesse sido puxada, tirada do lugar, sabe? Então eu disse, mas por que eu me sinto fisgada, né? E pensava essas coisas, mas eu me sinto fisgada, eu fui fisgada. Aí, e eu não pensava assim numa pesca, né, de mar, de rio. Me vinha a imagem, como eu disse, né, era um momento, eu acho que talvez eu estivesse mais sensível para as coisas que eu sentia, né? Mas me vinha uma imagem de pescaria de São João. Tá? Então, assim, como é que é a pescaria de São João, né? Tem pescaria em outros lugares, mas essa pescaria de São João é bem típica, assim, né? Que tem aquela caixa de areia, não sei se isso é assim em todos os estados do Brasil, mas aqui em Porto Alegre era, quando eu era criança, né? Então tem a tal da caixa de areia, que a gente montava até no colégio, né? Tinha a festa de São João, a festa junina, né? E tinha as diferentes tendinhas, tinha a tenda da pescaria, uma caixa de areia com peixinhos enfiados assim, né? De papelão, e eles tinham um furinho e a gente tinha um anzol e pescava o peixe. E aí, cada peixe dava direito a um brinde, né? No São João. E eu disse assim, é esse tipo de peixe que eu estou pensando, né? E aí eu pensei assim, não, mas então se eu fui fisgada, eu sou um peixe, eu tenho que transformar esse peixe num brinde no final, né? E foi assim que surgiu o nome do livro. Mas bem no início, Adriana, eu não tinha noção assim de que ele ia ser realmente um livro e tal, né?
E aí eu insisti nesse nome, né? Bom, aí, enfim, foi indo, o tratamento foi indo, eu fui escrevendo, né? E depois das quimioterapias eu tive a cirurgia, tive 2 cirurgias, né, de reconstrução das mamas, porque eu resolvi tirar, né? E lá, então, isso tudo iniciou em início de junho de 2018. E lá em julho de 2019, eu encerrei o livro, eu terminei o livro. Então, aí assim, foi interessante assim eu poder trabalhar todas as questões que eu estava trazendo, né? Mas também foi bem interessante porque no final do livro eu pensei assim, teve uma situação assim que eu estava com uma amiga minha, uma super amiga, que é a Clarissa, né? Clarissa Trentini, que, por sinal, foi quem assumiu a direção do Instituto de Psicologia, porque quando eu disse que eu não ia, né? E aí ela disse, então eu vou, né? Eu estava com ela, a gente tinha ido junto, ela foi comigo no médico, e ela não quis entrar, e eu entrei no médico, era tipo uma consulta, assim, de alta, entre aspas, assim, né, porque a gente fica se consultando agora eternamente, mas enfim, tipo assim, tá, já terminou, já fez as 2 cirurgias, já tá. E aí eu vi que ela ficou meio tocada, assim, né? Porque eu entendo, é uma situação assim, tá num consultório como o Núcleo Mama, que é o local onde eu me tratei, né? Tem várias mulheres com câncer, né? E as pessoas estão de peruca, as pessoas estão de touca, as pessoas estão carecas, então é uma coisa que marca muito, assim, né? E eu imagino que ela tenha ficado bem tocada com tudo isso, assim, né? Uma possibilidade, talvez, de um dia ela também ter, porque a gente fica sempre pensando isso. E eu sei porque quando eu fui nesse mesmo médico, 2 anos antes que eu fui a primeira vez me consultar com ele, porque tinha dado uma coisinha, assim, que não era nada demais, me deu aquela coisa, assim, quando eu entrei no Núcleo Mama, sabe? Bom, aí no outro dia ela mandou um WhatsApp, assim, um escrito, que eu entendi um depoimento do tipo assim, o que é ser amiga de alguém que está com câncer. Eu disse, nossa, isso vai ficar muito legal no livro, se eu botar depoimentos de pessoas que estiveram próximas de mim durante todo o tratamento, né? Mostrando o que é estar ao lado de alguém que está com câncer. Porque esse livro daí pode ser útil, né, para pessoas que estão com câncer e para pessoas que acompanham quem está com câncer, ou para pessoas que não estão com câncer e não acompanham, mas que talvez futuramente venham a ter. E não só câncer, eu acho que isso qualquer tipo de doença mais crônica, assim, mais complicada. Né? E aí, claro que nesse processo todo, assim, a primeira pessoa que eu pedi um depoimento foi meu marido, né, que foi, assim, uma pessoa sensacional, assim, no livro está super refletido isso, assim, né, o quanto eu tive o apoio dele assim, sempre me colocando para cima, né, e uma atenção incrível, assim, nossa, eu nem vou falar tanto porque está no livro ali com muito detalhe isso aí tudo, né? Aí, claro, os meus filhos também deram depoimento, as minhas amigas, e essa parte ficou muito legal do livro também, né? E aí, com tudo isso, eu só dizia assim, será que eu publico? Será que eu não publico? Né? E eu dizia, eu me lembro que eu dizia para os meus alunos, sabe, Adriane, que muitas vezes chegava na minha sala lá de trabalho, botava para fora, porque às vezes é complicado, né? E aí eu contava, estou escrevendo e tal, e aí sempre me diziam assim, mas tu tem que publicar isso vai ser bom para as pessoas, porque as pessoas gostam de ler a experiência de outros e tal. E aí eu dizia assim, nossa, mas eu não vou publicar. É muita bobagem que eu escrevi lá. São coisas que eu entendo bobas, assim, são coisas que tu te dá conta no meio do processo, né? Eu sempre penso assim, eu sou psicóloga, né? Vão pensar que eu estou escrevendo alguma coisa mais técnica. Não tem nada a ver, é a minha vida ali, né? Eu estou ali um livro aberto mesmo. E aí, no final, eu encarei essa, né, de escrever.
o que... daí teve toda aquela complicação, né, Adriane, assim, quando eu escrevo livro técnico, quando eu organizei livros, né, eu era convidada pelas editoras para escrever, ou eu chegava, ó, editora tal, eu tenho aqui esse material, acho que é legal e tal, ok, tudo bem. Mas quem é que quer publicar livro, assim, desse tipo, né, mais literatura, assim? Não tem quem queira publicar de graça, né? Aí eu disse, nossa, agora é outro mundo, né? Vou ter que entrar nesse ramo editorial aí para descobrir como fazer isso aí. E aí eu tive contato com a Rosane Levenfuss, que é uma psicóloga, ela é uma das donas da Projecto, e ela tinha feito um livro também, porque ela tinha passado por um processo de emagrecimento e tal, e ela fez Diário de uma Ex-Gorda. E aí eu pensei, nossa, é meio parecido com o meu, porque o meu ficou meio um diário, assim, não é um diário que todo dia eu escrevo, mas meio que foi todo o processo, contando o processo, assim, né? Eu escrevi enquanto eu estava vivendo tudo, né? E aí ela disse assim, olha, eu acho que a primeira coisa que tu devia fazer era falar com a Lu Tomé, que a Lu Tomé trabalha com vocês, não? Né? Deixa eu abrir aqui meu... Sim, ela fez já 2 anos com a gente. Nós tínhamos, na época do presencial, um clube de leitura, e aí ela Sim. nos acompanhava uma vez por mês nesse clube. Exato. Né? Uma excelente pessoa e uma excelente profissional, assim, nos acompanhou. Exato. E agora a gente espera o retorno para seguir com as atividades com a Lu também. Pois é, e aí a Lu... eu disse, vou conversar com a Lu, então, para a Lu fazer uma revisão dele, né? Porque eu não sei, até para ela me dizer, assim, é uma coisa publicável ou não é publicável, sabe? E aí ela olhou, ela fez a revisão toda, né? Me deu algumas dicas, etc., né? E disse, eu acho que tem potencial, né? Porque uma coisa diferente do teu livro é que tu escreveu enquanto tu estava fazendo o processo de tratamento. Porque normalmente as pessoas escrevem depois que já terminaram, né? Aí ela me tentou me fazer contato com algumas editoras, né? Não deu muito certo. Eu tentei também um apoio de entidades, assim, para ver, né, se uma entidade, não deu certo, assim, não, mas eu quero publicar, agora eu quero. Aí eu entrei em contato com a Metamorfose. A Metamorfose, então, ela é uma editora que faz cursos de crônicas, né? E a partir desses cursos, das pessoas que trabalham que fazem esses cursos, eles editam livros. Então, com as crônicas das pessoas que fizeram o curso com eles. E aí, a primeira vez que eu entrei em contato com o Marcelo da Metamorfose, foi ainda antes de terminar efetivamente o livro, ele disse, Denise, o nosso esquema não é publicar qualquer livro, é publicar os livros dos nossos alunos e tal, e tal. Mas de repente, pode ser, mas, tipo assim, eu não senti muita receptividade. Tá, tudo bem. Aí chegou em dezembro, isso era em julho, chegou em dezembro e disse, não, vou tentar de novo. Vai que, né? Já não consegui, já tentei de outras formas. Entrei em contato com o IMAMA, entrei em contato com o Instituto Nacional do Câncer, tudo por e-mail. Entrei em contato com a L'Oréal, que tem uma parte que eles trabalham coisa de câncer de mama. Nada. Bom, tá, mas vou tentar de novo com o Marcelo. Marcelo, eu terminei meu livro, agora eu entendo que ele está pronto. Mandei uma parte para ele, e ele disse assim, tá, Denise, tudo bem, como é tu, eu te conheço, a gente já se conhecia lá em função do programa de pós-graduação, que ele prestou serviço um tempo, quando eu era coordenadora. Então, é assim, o preço é tanto, né, tu tem que fazer dessa forma e tal. Então, tá, tudo bem, vou encarar, porque é um presente para mim, sabe? É um presente para mim e para mulheres que enfrentam essa situação, eu pensei, né? E aí, naquele momento, eu pensei assim, tudo bem, eu vou investir, né? Eu vou tentar ter esse retorno desse valor, né? E parte desse valor vai ser, então, passado para instituições ONGs que trabalham com câncer de mama. E aí
foi assim, né? Ele teve todo o processo de editoração, realmente, revisou o livro, teve uma outra revisora, todo o processo de construção do livro em si, né? E aí ele disse, tem a capa. Aí eu disse, olha só, eu queria saber se por acaso eu poderia fazer a capa com uma determinada pessoa, né? Eu vou só explicar quem é essa pessoa. Essa pessoa, eu até posso mostrar aqui o livro, né? Como é que ele é a capa. Ops. É um peixe, né? Dá para ver. E aqui é para ser a lua. Aqui é a areia, né? E a capa, então, foi assim. Dentro do meu processo da história toda da pesquisa, né, eu criei um instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil, junto com a Mônia e o Euclides, que foram meus alunos de doutorado. E eu sempre gostei muito muito preocupada com essa questão estética, né, e tal. E eu queria um instrumento que fosse, como ele é de avaliação do desenvolvimento infantil, eu queria que ele tivesse uma carinha de infantil, etc. E eu entrei em contato com a editora, então, da URGS ali, não a editora, a gráfica da URGS, né, e na época, a gráfica da URGS, eu contratei eles para fazerem um instrumento esse, e tinha uma guria que era do design, que trabalhava ali como bolsista, né, que fez toda a parte gráfica desse teste. E ficou uma graça, super bonitinho. E na época eu estava fazendo meu livro, terminando meu livro e tal, e eu perguntei para ela, tu toparia fazer a capa do meu livro? Né? Ela disse, claro, será um prazer e tal. O que eu mais gosto de fazer é fazer editoração de livros. Aí, na editoração, tem uma outra palavra que eles usam, que eu não me lembro. E aí, aquilo ficou, né? Aí, quando efetivamente a coisa estava construída, eu disse, Marcelo, tu poderia subcontratar essa pessoa para fazer a capa do livro? E ele disse, posso sim. E aí deu tudo certo, ou seja, primeiro desenho que ela já fez, eu já gostei das cores, gostei de tudo, né? Porque a guria é muito boa mesmo, a Luísa Fonseca é o nome dela. Ela é aluna da URGS, do design, né? Hoje ela está morando em Santa Catarina, porque ela está fazendo parte do curso lá na UFSC, né? E, enfim, agora ela virou até a nossa bolsista de extensão, porque ela está fazendo coisas para o Centro de Avaliação lá e para o CIPAS, que é um órgão que eu coordeno. Então, parece que foi tudo calhando, sabe, Adriane? Dando certo aqui, dando certo com a metamorfose, que é o nome, metamorfose, que tem tudo a ver, todo o processo que eu conto de metamorfose dentro do livro, de mudanças, né, que a gente muda muito quando fica doente, e muda muito, em especial no câncer, porque tu muda fisicamente, né? Tu me conheceu, eu tinha cabelo comprido até aqui embaixo, liso, alisava, pintava, o que é hoje, agora nada. Não pinto, corto, meu corte é super curtinho, né? Já faz tempo que ele poderia estar comprido já, mas não. E aí foi esse o processo todo de construção, assim, do livro, né? E agora, um dos projetos que eu vou doar é o projeto Camaleão, que é um projeto muito legal de uma mulher, quer dizer, que foi iniciado com a Flávia Maoli, porque ela teve câncer muito cedo, muito jovem, assim, e conseguiu dar a volta por cima, assim, recuperar. Não foi câncer de mama, foi outro, né? Foi bem complicado. Ela teve que fazer várias sessões de químio, muitas, e tratamento, daí parou, daí voltou o câncer, tratamento de novo. E é um trabalho bem legal que eles fazem, que é ali perto da URGS, até ali, a casa delas, né? E aí a minha ideia é doar parte dos livros lá para eles poderem doar para as mulheres que vão lá, né? Ou se quiserem vender e fazer renda disso também. Então, a minha ideia é essa, né? Não tenho nenhuma intenção de ganhar dinheiro com isso, né? Minha intenção é realmente, enfim, pagar o que eu gastei, mas o resto doar, então, para essas pessoas, né? E é um pouco essa minha história, né? Agora já voltei a trabalhar normal, muito normal. Voltei a trabalhar, não deixei de trabalhar.
É isso que eu ia dizer, não deixou de trabalhar, né? Não deixei. Vou fechar um pouquinho aqui que tá o som aí fora. Não deixei É de isso que eu ia trabalhar. e essa tua opção, assim, por não deixar de trabalhar, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes preferem, né, se ficar só no tratamento, porque essa tua opção, assim, de seguir trabalhando e não deixar, né, nesse período que tu fez químio, fez todas as intervenções. Sim. Assim, ó, como eu disse, que a minha médica comentou, se tu quiser trabalhar, pode trabalhar, não tem problema nenhum. Né? Ela me disse assim, tem dois tipos de pessoas, eu tenho dois tipos de pacientes. Os pacientes que gostam do que fazem e os que fazem porque trabalham porque tem que trabalhar, entende? Em geral, os que gostam do que fazem não querem parar, né? E eu adoro o que eu faço, né? Eu adoro trabalhar com pesquisa. Já estou cansada de dar aula, isso eu vou dizer aqui abertamente. Eu sou titular, eu não aguento mais dar aula. Está escrito no livro também. Até uma amiga minha disse: Denise, tu não pode dizer isso. Como que não posso dizer isso? Nossa, eu já sou que nem uma aluna minha chamou que eu era jurássica da avaliação psicológica, porque eu já estou há muitos anos nisso. E é verdade, né? Mas eu adoro trabalhar com pesquisa, de orientar alunos, tudo, né? E eu sentia assim que se eu parasse de trabalhar, eu ia eu estaria perdendo para o tratamento, estaria perdendo para o câncer, entende? Porque trabalhar me mantinha ativa, me mantinha útil, né? Claro que muitas vezes não era fácil, né, Adriane? Assim, não é que não era fácil, era o que eu fazia, né? Em geral, depois de uma sessão de quimioterapia, no primeiro dia, no segundo dia, tá tudo de boas. No terceiro dia que a coisa complica. Aí te dá um cansaço, aí te dá uma moleza, daí, tá. Então, o que eu fazia? Eu fazia quimioterapia, aí aqueles 3, 4 dias eu ficava em casa, ficava lendo, ficava assistindo série, ou às vezes até trabalhando, mas em casa. E assim que eu começava a melhorar e começava a recuperar a minha imunidade, né? Porque é o que acontece que quando tu recebe a quimioterapia, baixa a tua imunidade. E aí há a recomendação que tu não te exponha, né? Imagina agora quem está fazendo quimioterapia com essa coisa do vírus, do corona, é um horror. Né? Que tu não te exponha a vírus, tu tem todos os cuidados, que tu não pode comer carne crua, que tu não pode... Porque qualquer coisa, como tu está com a imunidade baixa, vai te pegar de jeito, assim, né? Então eu tinha esse cuidado. E aí eu dizia para eles também, olha, em especial os meus alunos, né? Porque isso que eu mantive as reuniões dos meus alunos, eu não dei aula naquele semestre, sabe? Porque eu teria um contato muito com muitas pessoas, né? E como eu já estava tudo setado, que eu não ia dar aula, porque eu ia ser diretor do instituto, que eu disse, eu vou ser diretor do instituto, mas eu não vou dar aula nenhuma, vocês vão ter que me substituir. Então eu já estava tudo setado que eu não ia dar aula, então toquei. Já tinha quem desse por mim e tal. E os professores foram muito legais, assim, né? Me deram toda a força e respeitaram as limitações. E o que a Dani, a minha médica, comentou era assim: tu tem que ter flexibilidade, assim, né? Se tu não tá te sentindo bem, não vai, né? E eu achava para minha saúde mental, entende? Assim, eu não me via não trabalhando, não me via. Né? Fiz super bem. Acho que tu ficar só em casa com aquela coisa remoendo, deve ser enlouquecedor. Mas eu sei também que tem certos trabalhos que tu não consegue manter, né? E que nem eu digo, cada pessoa é uma pessoa. Eu sou assim, sabe? Para mim é assim. Mas não quer dizer que isso vai funcionar para todo mundo. Né? Para mim, funcionou contar para todo mundo que eu estava com essa doença, mas não é todo mundo que tem essa situação, né? Que consegue fazer isso, que quer fazer isso, né? Coincidentemente ou não, né? Um ano antes, o meu marido tinha tido câncer, né? E ele não quis contar para ninguém, sabe? Teve câncer de próstata. E ele não quis contar para ninguém. Ele só contou quando ele fez a cirurgia, sabe? Do tipo assim, agora que eu tô com a coisa enfrentada, eu posso contar. E eu fui muito diferente. Então, acho que cada um é cada um, sabe? A questão é respeitar isso.
assim, a mesma coisa do trabalho. Eu acho que tem gente que não consegue, tem gente que prefere ficar em casa, curtindo, afastado, curtindo família, seu, né? Mas não era o meu jeito. Não, jamais eu ia conseguir ficar em casa, não. Denise, parabéns pelo seu depoimento. Muito lindo de escutar, né? Não só a coragem que você teve de colocar tudo isso, mas também o que você vai fazer com esse dinheiro, de poder doar para ajudar outras pessoas. Eu acho que é um tema que é muito importante e que mesmo hoje em dia ainda é um tabu entre as mulheres. A gente acaba não falando muito sobre isso, e até na pandemia a gente tem visto assim, muitas mulheres deixando de fazer os seus exames por estarem na pandemia, e a importância da mulher continuar cuidando da sua saúde, né? Tivemos então 44 pessoas aqui assistindo a live até agora, e eu tenho algumas perguntas das participantes, que eu acredito que até agora as que comentaram são todas mulheres. Então eu tenho algumas perguntas que eu vou ler para você. A Vera falou do livro, que deve ser interessante. Eu coloquei o link direto no Face. E o que ela queria que se abordasse mais é um pouco mais do problema de saúde a ser encarado, falar um pouco das fases que você teve que fazer para vencer a doença. Tá, importante. Importante para ficar claro para todo mundo o processo que eu passei, né? Então, o que eu tive que fazer? Que nem eu disse antes, eu fiz 8 sessões de quimioterapia, foram 4 da vermelha e 4 da branca. A composição em si dos remédios que eles colocam em cada uma dos tipos, assim, pode variar, mas é muito frequente isso, 4 de uma, 4 de outra, ou 4 vermelha, 16 branca, 4... Ou às vezes as pessoas fazem branca primeiro e depois vermelha, né? Eu tinha a opção de fazer a cirurgia logo de cara, assim, tipo, primeiro fazer a cirurgia, depois fazer as químios, né? E depois fazer radioterapia. Era esse o processo. Ou fazer quimioterapia, cirurgia e talvez rádio. Bom, como o comentário assim do médico, a gente pediu orientação nesse sentido, né, é que poderia ser, fazendo a quimioterapia primeiro, o tumor poderia sumir até, né? E aí eu poderia pensar depois de que jeito que seria a cirurgia, né? Como eu além da mama, eu tive problema também nos linfonodos, eu tive que fazer um esvaziamento de linfonodos, né? Ele disse assim, olha, se a gente fizer a cirurgia agora, eu vou ter que tirar a mama e tirar bastante linfonodos. Se a gente fizer depois, talvez eu possa tirar menos linfonodos. Aí ficou naquela e tal, eu disse, eu não sei, a gente conversou e tal, melhor fazer a cirurgia depois, vamos encarar lá o tratamento de uma vez. E aí, então, fiz as 8 quimioterapias e terminei por novembro, e em dezembro eu já fiz cirurgia. Aí, assim, é todo um processo para tu decidir que cirurgia tu quer, porque durante a quimio, o tumor sumiu, né? Isso foi uma coisa muito legal, assim, é um impulso, assim, né? De tipo, estou fazendo a coisa certa e tal, né? Aí eu fiz a cirurgia, né? Aí coloquei um expansor primeiro, né? Ele disse, tu pode ficar com esse expansor se tu quiser para o resto da vida. O expansor é assim, no caso que eu coloquei, né? É parte de silicone e uma parte que expande, né? Que tu vai colocando um soro dentro, né? É um soro que se coloca. E aí vai expandindo aos poucos. Também eu não sabia que tamanho que eu queria. Todas essas... Essa parte foi bem complicada, assim, de tipo decidir, né? O que eu quero, que cirurgia eu quero. Vou tirar tudo, não vou tirar tudo, porque eu tinha essa opção. Eu não precisava tirar tudo dos dois, né? Eu precisava tirar uma parte de um só, né? Aí eu tiro uma parte de um, aí eu ponho silicone naquela parte que faltou, ponho no outro para compensar. Foi bem... Tá, eu relatei no livro isso ali, bem divertido até essa parte. Divertido porque eu tô falando agora, né? Mas na época foi bem intenso, assim, né? Dessa decisão. Aí eu, então, fiz essa cirurgia em dezembro
E aí, claro que numa reconstrução em geral, na primeira cirurgia não fica tão bem. Então, em maio eu fiz outra cirurgia. E aí eu tive que também fazer uma cirurgia de tirar o... Ai, como é que é o nome? Ai, aquela parte lá que às vezes fica com pedra. Não estou conseguindo me lembrar o nome agora. Mas um órgão aqui em cima, assim, perto do estômago ali, que ele tem pedra às vezes, e aí já tinham me dito, olha, tu vai ter que fazer a cirurgia aí, porque a vesícula. Se tu não tirar a vesícula, pode ser que isso vire um câncer, tal, então já tira, então já mais uma cirurgia, né? Então, assim, foi um processo longo toda a história, né? E desde janeiro de 2019 eu tomo tamoxifeno, que é um remédio, que é um controlador de hormônios, assim, que é para evitar possíveis novos cânceres. Então, todo dia eu tomo remédio, esse remédio é por 5 anos a princípio, depois não sei. Então, durante todos esses 5 anos eu vou continuar com acompanhamento com a médica e tudo, de tempos em tempos. E é bem como tu disse, Mayra, eu acho que não dá para deixar de fazer os exames, sabe, nessa época. Porque, olha só, no meu caso, assim, eu tinha feito um exame em fim de janeiro. Em início de junho já estava o troço com 3 centímetros, sabe? Então, assim, são 3 meses de diferença, 4 meses de diferença, e já cresce o troço do tamanho que se talvez eu não tivesse feito ali, se eu não tivesse sentido, era uma bola, eu sentia, me incomodava, né? Sei eu, né, se eu estaria aqui hoje, assim. Então, realmente, eu acho que com toda essa coisa da pandemia, né, a gente não pode deixar de fazer os exames, não. Eu acho que algumas questões a gente pode e deve deixar para depois, mas as questões de saúde, né, tem que ser mantidas independente da pandemia, né? Porque o Covid é ruim, mas tem outras coisas que são tão ruins quanto, né? A Alzira, ela queria saber se teve muita reação dos familiares. Como que seus familiares reagiram? Você falou um pouquinho do seu marido, que te deu apoio, mas acho que ela queria saber, assim, como que foi o seu entorno, assim, quando você contou. Minha mãe e meu pai, na época, estavam viajando quando eu fiquei sabendo da notícia, assim, nossa, foi um baque para eles, total, assim, né? Tanto que no momento ali, a mãe só disse, mas que horror, mas pode acontecer isso, mas pode acontecer aquilo, só tragédia, assim, disse, é uma coisa que eu não preciso, é tragédia aqui nessa hora, né? Mas depois ela se deu conta e tal, e aí eles voltaram da viagem, aí, enfim, me deram atenção, apoio, etc. Né? E ela fazia reiki para mim, porque minha mãe faz reikis, então ela fazia reiki para mim todo dia, né? Dizia, tá na hora, tu tá quietinha, eu vou fazer agora e tal. Meus filhos, assim, né, foi um pouco complicado no início, eles lidaram super bem com a situação toda, se for pensar, né? Porque recém tinha tido o pai com câncer, o pai já tinha passado pela cirurgia, agora a mãe com câncer, né? Mas eles são jovens, um tá com 24 e o outro tá com 20, na época tinha 22 e 18, né? E eles foram super parceiros, né? Lidando bem com toda essa mudança corporal, né? Mas eu me lembro no dia que eu comecei a contar que eu ia ter que fazer a cirurgia, eu ia ter que fazer a quimioterapia, e aí o meu filho mais velho disse assim, mas mãe, tu vai ficar careca. Eu disse, vou ficar careca. Né? Aí acho que deu aquele susto, assim, sabe? Mas depois foi indo. Eu acho que muito depende da forma como tu encara, entende? Como eu encarava de uma forma assim, é isso aí, gente, eu vou ter que encarar, vou ter que fazer, né? E, enfim, estou em tratamento, né? Momentos em que eu ficava mais voltada para mim, assim, tipo, agora é o meu momento, sabe? É engraçado isso, né? Porque são só homens na minha casa, né? Até o cachorro é macho, né? E era uma coisa assim, muito a mãe provedora, a mãe que ajuda, a mãe que faz, a mãe isso, a mãe aquilo. Daqui a pouco você, agora é minha vez. Agora eu vou ser centro das atenções de vocês. Né?
Então mudou um pouco, assim. Aí eu também tive uma tia minha que foi sensacional, assim, ela é irmã do meu pai, e ela mora em Novo Hamburgo, ela é psicóloga também. E a gente foi sempre muito, muito parecidas, né? Até fisicamente parecidas, vamos dizer, sabe? Mas como assim, uma pessoa que eu me dava bem, mas não era tão próxima, porque não. Mas quando se encontrava, parecia que fazia pouco tempo que eu tinha encontrado. E quando ela ficou sabendo, a primeira coisa, que meus pais estavam viajando, não estavam aí, ela veio me visitar, ela começou a me acompanhar, ela mandava WhatsApp, ela se dispôs a ir junto comigo na quimioterapia, porque tem que ter um acompanhante. Essa pessoa foi super próxima, assim, de mim, ficou muito próxima de mim, né? E a coincidência maior é que em maio desse ano, não, de 2019, que é quando eu já tinha passado todo o processo, ela ficou com câncer de mama também. E ela é bem mais velha do que eu, né? Ela deve ter uns 70, 60 e tantos, né? Aí ela ficou, daí minha prima ficou, daí minha outra tia. Aí começaram a pipocar os cânceres de mama na família, do lado paterno. Muito interessante, porque até então eu não tinha história, né? Eu não tinha nenhum indicativo para ter câncer de mama. Essa é a questão principal, assim, sabe? Tinha tido câncer na família da minha mãe, mas era tireoide. Tinha tido um câncer de cérebro, né? E eu, assim, fazia esporte, nunca tive excesso de peso, sabe? Bebo vinho de noite, nada mais que isso. Mais ou menos tinha uma alimentação controlada, adoro doce, isso é uma questão que não é controlada, mas enfim. Eu não tinha nada para ter, assim, vamos dizer, predisposição, vamos dizer, né? E aí, teve. E que interessante o seu livro poder ajudar também a sua família nesse momento onde várias pessoas da sua família estão podendo ter você como um exemplo, né? Então, uma outra forma. Bem interessante isso, porque eu escrevi o livro e ninguém leu. A única pessoa que eu dei para ler foi essa minha tia, que como ela estava enfrentando toda a história, eu disse, já aproveita e experimenta, ver se vai te ajudar ou não, né? E aí ela disse assim, que ela achou bem interessante que enquanto ela não leu tudo de uma vez só, né? Porque às vezes eu acho que pode ser pesado para quem está enfrentando, já saber o que vai acontecer lá na frente, né? Então ela disse que ela ia lendo, e aí ela ia sentindo algumas coisas, e ela ia para o livro assim, o que será que a Denise pensou quando ela passou por isso? E aí ela lia, né? E aí eu não dei para ninguém mais ler, né? Algumas partes, alguns trechos, assim, mas não o livro inteiro, né? E aí agora as pessoas estão lendo, né? O meu marido leu e gostou muito, que eu achei legal, porque não sabia se ia gostar ou não, né? Tu fica muito insegura, assim, quando tu faz um livro desse tipo, assim, será que as pessoas vão gostar e tal? E aí eu tô tendo feedback das pessoas, assim, os meus 2 irmãos, nossa, Denise, essa é tu, sabe? Tu verdadeira, que lindo, as pessoas se emocionam ao ler o livro, e pessoas próximas de mim, não família, eu quero dizer assim, alunas, pessoas que me conhecem, estão dando esse retorno, assim, sabe? Que é um livro que é muito sensível, que provoca muitas emoções, do riso ao choro, assim, em alguns momentos, né? Eu estou achando bem interessante ter esse retorno, né? E aí os meus familiares estão nessa também, assim, minha mãe também, super empolgados. Nossa, que livro lindo, chorei quando eu estava lendo, aquela coisa toda. E é muito legal porque abre espaço para a gente falar sobre o tema, né? E falar sobre câncer de mama, sobre a perspectiva não só triste, como você disse, mas a perspectiva feliz de você poder ler um livro e rir, e você ver os momentos difíceis, né? E o comentário que a gente mais vê aqui na live é as pessoas dizendo da sua coragem, né, de estar expondo o tema, né, o interessante de estar falando sobre esse tema, que apesar da gente saber, não é um tema que é muito explorado, né, infelizmente. Que coisa, né? Mesmo com todo esse trabalho aí do Outubro Rosa, né? E que tem, mas assim, realmente, quando eu fiquei sabendo, eu fui
aprendendo muita novidade, assim, nisso aí, que tipo de tratamento que pode ser feito. Para mim, foi tudo muita novidade, né? E eu acho que poder falar sobre isso é bem importante, num grupo aqui que é basicamente composto por mulheres, sabe? O câncer não tem idade, a gente vê de jovens, né, até senhoras de 70, 80 anos com câncer, sabe? Que aparece assim de uma hora para outra, né? E que é possível passar por essa, é possível sair do outro lado muito melhor, né, do que quando entrou. E é assim que eu sinto, assim, por incrível que pareça, eu digo isso desde, acho que lá, desde o final da minha quimioterapia, eu agradeço que eu passei, assim, porque fez diferença na minha vida e poder ter esse livro agora é poder também ajudar, né, a fazer a diferença na vida das outras pessoas também, né? Que bom poder escutar você tirando um proveito de tudo isso e principalmente mostrando que você está bem, né? Eu acho que esse é o maior exemplo, porque muitas vezes as pessoas ficam com medo, né, de ir fazer o diagnóstico por ter toda a carga negativa do câncer de mama, mas poder ver pessoas que se saíram bem, pessoas que passaram por isso e que puderam mostrar tudo isso, é super importante, principalmente para o nosso público, que é 99% de mulheres. A Lu Tomé estava nos assistindo aqui também, fez um comentário, e da coragem, né, e da sua superação de poder escrever tudo isso. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder escutar, né, eu estou curiosíssima para ler, e eu fico muito feliz de pensar, assim, o quanto esse livro vai ter um alcance que você nem mesmo imagina, né, o quanto pode ajudar tantas pessoas, né, e eu queria saber, assim, se agora, claro que durante a escrita do livro você não pensou nisso, mas agora, o que você pensa sobre isso? Agora que o livro já foi lançado, que as pessoas estão lendo o livro, qual o alcance que você imagina desse livro? Bem, eu tenho uma coisa assim de sonho, né, de que realmente atinja muitas pessoas, assim, muitas mulheres e pessoas que convivem com mulheres, né? Claro que acho que o maior público vai ser mulheres que vão ler o livro, né? Eu não sei onde vai dar, realmente. Eu estou aqui com os livros aqui em casa e muitas vezes me penso assim, olha, isso aí eu acho que tinha que chegar mais nas pessoas, sabe? Tinha que estar mais divulgado, né? O que eu divulguei? Eu divulguei entre as pessoas que são minhas amigas do Facebook, etc e tal, né? Não sei ainda, não pensei, né? Eu fiz uma live de lançamento, a ideia era fazer um lançamento no Outubro Rosa, todo com uma decoração rosa, presencial. Eu disse, não vai dar. E aí a Projecto me deu essa ideia de fazer esse lançamento online, né? Mas foi super legal, assim, conseguir ter muitas pessoas presentes no lançamento, que seja virtualmente, né? Aí eu fiz semana passada eu fiz uma live para um outro local tipo a Projecto, que é uma loja de testes psicológicos, mas que é lá do Ceará. Agora estou fazendo aqui com vocês, né? Mas eu acho que de alguma forma eu vou ter que eu gostaria de chegar na imprensa, que é onde as pessoas vão poder ter mais acesso, assim, a conhecer esse livro, né? E agora vai ter a Feira do Livro, né? Até que a Lu Tomé é curadora, né? E pelo que o Marcelo, da Metamorfose, me falou, a Metamorfose vai participar da Feira do Livro online, né? Não sei bem como é que isso vai acontecer, mas eu acho que vai ser mais um momento em que eu vou também falar sobre o livro, né? E, enfim, vou ter que me virar. Eu sei que não dá para ficar parado, porque senão, se tu não faz propaganda de ti mesmo, ninguém faz, sabe? Então, queria te agradecer. Para a gente foi um prazer te escutar. E quem sabe quando a gente voltar presencialmente, você não possa fazer a sessão de autógrafos na UNAP ou no nosso Clube do Livro, que a própria Lu nos auxilia, né? Então,
quando a gente voltar presencial, a gente gostaria de te ter presencialmente, embora tenha sido um prazer no mundo virtual. E queria deixar... comentando, assim, sobre essa questão de autografar e tal, os livros que tinham sido comprados até fim da semana passada na Projecto, eu autografei tudo, né? Agora, eles não comentaram sobre isso, disso continuar, porque dá um certo trabalho, né? Mas, assim, de repente, eu falando lá, que o pessoal da UNAP se identificar como da UNAP e tal, né? Ou quiser entrar em contato comigo também, tem Facebook, tem Instagram, é tudo aberto lá, né? Ou meu celular, posso passar, a Adriane tem meu WhatsApp, né? Quiser entrar em contato comigo, eu autografo, eu boto no correio, não tem problema. Então, obrigada. Só, então, deixando o recado, nossa próxima live é dia 14 de setembro, a segunda semana do mês de setembro, na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigada, Denise. Estou louca para ler seu livro. Obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada. E realmente é um desejo nosso que tu possa, né, vir presencialmente na UNAP para conversar com todo o nosso pessoal. Né? A gente tem agora participando das atividades em torno de 160 pessoas, mas matriculados para esse ano a gente tem mais de 500. Né? Então, se a gente tivesse as atividades presenciais, a gente estaria com 537 matriculados pelo levantamento que a nossa bolsista fez hoje, né? A gente sabe que a internet dificulta um pouquinho para algumas pessoas, né? Mas certamente quando a gente voltar de forma presencial, todos eles vão estar de volta com a gente, e aí já fica o convite para participar das nossas atividades e fazer um lançamento lá na UNAP. Tá bom? Obrigada, Denise. E aí, então, aguardamos todos vocês no dia 14 de setembro para a nossa próxima live. Tá bom. Obrigada aí pelo convite.